Aula de número 12, História Geral, terceira série do ensino médio, a América Inglesa e a formação dos Estados Unidos. A gente sabe, né, que os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, foi colônia de povoamento, né, principalmente na parte norte, na parte sul, né, houve aquela colonização de exploração, aquela colonização voltada para exportação, né, com o uso de mão de obra escrava. Mas isso é um assunto de um outro momento da história, que é a Guerra da Secessão, que vai separar os Estados Unidos, né, vai ter a formação dos Estados Confederados do Sul, que está presente hoje na história dos Estados Unidos, na realidade dos Estados Unidos, né, mas hoje nós vamos ver o nascimento dos Estados Unidos. E antes dos Estados Unidos serem os Estados Unidos, eles eram as 13 colônias britânicas na América. Entre os séculos 12 e 13, houve a fixação de colonos europeus nas 13 colônias britânicas da América do Norte. Esses núcleos coloniais originaram, no final do século XIII, os Estados Unidos da América. Lógico, né, eles colonizaram primeiro a parte oriental da América do Norte, que foi a parte banhada pelo Oceano Atlântico, depois que vai haver a conquista do Oeste. Tanto é que a gente deve ver, quem vê, né? Tem todo mundo vê os filmes de faroeste, né? Que exatamente é isso, né? É esse processo de conquista do Oeste. Nas colônias do Sul foram predominantes a grande propriedade agrícola e a escravidão negra. Quanto na colônia do Norte, conhecido como Nova Inglaterra, dispunha de maior autonomia e de uma economia mais diversificada. As propriedades agrícolas eram menores e a mão de obra predominantemente livre, seja familiar ou de imigrantes. Então, essa diferença é bem fácil de entender. A parte norte dos Estados Unidos está praticamente na mesma latitude que a Inglaterra. Então, o que isso propicia? Propicia que você tenha um ambiente e um clima muito parecido com o lugar de onde eles vieram. Então, as pessoas que vieram para se fixar aqui no Novo Mundo, eles foram para essa parte mais ao norte dos Estados Unidos, por isso que eles chamavam de Nova Inglaterra, né? Porque essa palavra nova já mostra o sentimento que eles têm, que é um sentimento de permanecer e construir um novo lar aqui, não aquele sentimento de apenas explorar e ir embora, né? Quando a gente pensa, por exemplo, vamos comparar a colonização do Brasil. Se tivesse algum lugar do Brasil que os portugueses viessem, não para a colonização de exploração, mas para a colonização de povoamento, eles iam colocar o nome Nova Lisboa, né? Ou Nova Portugal, né? Isso não existe. Então, nós vamos ter vários exemplos de cidades nos Estados Unidos, por exemplo, cidades e estados, né? Por exemplo, Nova York. York é um distrito britânico. Então, aqueles que foram para lá, eles tinham o sentimento de construir um novo lar ali, por isso dá o nome de Nova York. Aqui será a nossa Nova York, nós não vamos voltar para lá. Nossa vida não está mais ligada lá. E por que desenvolveu nessa região uma agricultura voltada para internamente. Por quê? Porque o clima era parecido. Quando você vai para um lugar que é de clima parecido, você não vai produzir um produto para exportar, né, para outro lugar que tem o mesmo clima. Né? Geralmente, lugares onde o clima é tropical, que se faz uma colônia para exportação para esses lugares de clima temperado, porque não se produz o mesmo produto. Então, mais ao sul que nós vamos ter, então, a produção desses produtos voltados para exportação, por isso que lá no sul vai desenvolver uma colônia de exploração. Então, falando um pouco de geografia, né? Sempre quando a gente fala aqui no Brasil, quando a gente fala sul, a gente associa a frio, né?
a parte mais fria do Brasil está no sul. Estados Unidos, não. No sul está a parte mais quente. O frio está na parte mais ao norte, né? Por quê? Porque eles estão no hemisfério norte, nós estamos no hemisfério sul, né? Então, quanto mais próximo do polo, mais frio. No caso deles, mais próximo do norte, mais frio. No caso nosso, mais próximo do sul, frio. Por isso que os colonos europeus, quando vieram para cá para se fixar, eles vieram e se instalaram ali naqueles estados do sul do país. Por quê? Por causa do clima que é parecido com o clima deles lá na Europa. Mesma latitude, porém, hemisfério diferente. Mas voltando lá para essas diferenças aí das colônias do norte e colônias do sul. Então, o norte vai se desenvolver, a pequena propriedade, o trabalho familiar, nós vamos ter aquela imagem daquela família puritana trabalhando, os próprios filhos ali, e já no sul, não. No sul nós vamos ter trabalho escravo, né? Aquele coronelismo, tanto que as características dos estados do norte e do sul apresentam diferenças até hoje. Esse processo histórico não está presente nas eleições dos Estados Unidos. Por exemplo, se a gente falar onde Trump tem mais apoio, né? Lógico, é nos estados do sul, nos estados onde tem maior presença aí da xenofobia, da glorificação aí da escravidão, e por aí vai. Com a vitória inglesa sobre a França na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra, sob o pretexto de necessidade de recuperar as despesas militares, criou uma série de tributos impostos e impôs várias restrições econômicas aos colonos. Então, o que acontecia até então? As questões da Inglaterra, por causa das guerras que estavam acontecendo, por causa das guerras, né, da Revolução Gloriosa, Revolução Puritana, acabou que a colônia tinha uma autonomia. Por quê? Como estava a metrópole estava mais interessada ali nas guerras, resolver as guerras, acabava não tendo como controlar muito suas colônias. Então, isso foi benéfico para a colônia, por quê? Porque eles foram conseguindo uma autonomia em relação à sua metrópole, mas o que aconteceu? Quando terminaram as guerras, aí terminou as guerras, resolve as questões internas, começa a olhar para fora. E quando eu falo em olhar para fora, é olhar para suas colônias. E aí eles começam a explorar mais a colônia e começam a buscar uma forma de pagar as dívidas das guerras. E aí quem vai pagar a dívida da guerra? Colônia. Então, e aí começaram a criar mais tributos. E aí, sempre que, né, dói no bolso, né, esses colonos começam a se revoltar. Por exemplo, a Inconfidência Mineira era um movimento de emancipação ali de Minas Gerais, que era envolvido por quê? Por causa de tributos, pessoas que deviam tributos para Portugal e não queriam pagar mais, então aí buscavam a independência. As relações entre metrópole e as 13 colônias começaram a se deteriorar até que os colonos declararam a independência em 4 de julho de 1776. Aquela imagem lá do começo da aula é da Declaração de Independência dos Estados Unidos. A Declaração da Independência dos Estados Unidos foi seguida de uma guerra em que os colonos buscaram apoio da França contra os ingleses. Após a vitória e o reconhecimento da independência pela Inglaterra, os colonos criaram uma Constituição republicana federativa, garantindo a autonomia dos estados. Então, você percebe aí que houve uma guerra, diferente da independência do Brasil, que não houve guerra. Houve, sim, alguns movimentos, não tão grandes, mas localizados. Inclusive, o último conflito da independência do Brasil foi lá em Salvador. E, inclusive, eles comemoram esse dia como o dia da independência do Brasil, né, que foi o dia que realmente o Brasil ficou independente de Portugal.
Porque depois da independência, o Dom Pedro I era português, então ele continua tendo relação com os portugueses, e começam a ter muitos movimentos locais, né, contra os portugueses. Inclusive, teve um movimento muito forte aqui no Mato Grosso, que foi a Rusga, né, movimento, né, de moradores locais contra portugueses, que foi bastante sangrento. Mas lá nos Estados Unidos houve uma guerra em si, uma guerra civil, né? Tem alguns até que falam assim que no Brasil, né, as pessoas não dão muito valor à democracia, às conquistas, porque não teve sangue, não teve luta, né? O povo não participou aqui no Brasil. O povo assistiu somente às mudanças, né? O povo não foi agente da transformação, tanto quando o Brasil se torna independente, quanto quando o Brasil se torna uma república, né? O povo viu embasbacado a proclamação da república e a independência também teve gente que ficou sabendo 6 meses depois que o Brasil estava independente. Mas não mudou nada mesmo, então, né? Era a bola que segue, né? Inspirada nos valores iluministas, a Constituição americana também estabeleceu um modelo de divisão dos poderes que a gente já viu nas aulas sobre iluminismo, né? Divisão dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, inspirado aí nas ideias iluministas e burguesas, né? A independência dos Estados Unidos a gente coloca aí como uma das revoluções burguesas. Ao longo do século XIX, os Estados Unidos conduziram uma política de expansão territorial em direção ao oeste, o que levou à remoção forçada ou ao massacre das comunidades indígenas da região. É disso que eu estava falando agora há pouco, né? Inclusive, né, os filmes de western que mostram essa conquista do oeste e, né, quem que era o inimigo lá do cowboy? Era o indígena, né? Então tinha aquelas disputas contra os indígenas, e tanto nos filmes quanto na realidade, esses indígenas foram massacrados. Impulsionado pela ideologia do Destino Manifesto, pelo crescimento demográfico e pela busca de terras para a agricultura, o avanço levou à anexação de territórios por meio da compra, negociação e guerras. Então, essa conquista do Oeste, né, quando a gente fala de 13 colônias, como eu falei para vocês agora há pouco, a gente está falando da parte oriental banhada pelo Oceano Atlântico, né? O restante, né, até chegar à costa do Pacífico, vão sendo anexados a partir de compras, que eles vão comprar alguns territórios, negociações, inclusive compram algum território da França, negociações e guerras de conquistas. Ainda no século XIX, as diferenças entre o norte e o sul dos Estados Unidos foram se acentuando. Enquanto o sul agrícola defendia a escravidão e o livre comércio, o norte industrial era abolicionista e protecionista. Essas diferenças levaram à Guerra da Secessão, que eu disse para vocês que vai colocar o norte abolicionista contra o sul escravocrata, depois da eleição de Abraham Lincoln, que era um abolicionista. E aí, então, quando os sulistas veem que com a eleição de Abraham Lincoln que vai acabar a escravidão, eles resolvem se separar e criar os Estados Confederados, que coloca aí, então, os Estados Unidos em guerra do Sul contra o Norte e vice-versa. E a gente sabe, né, que o Norte vai vencer essa guerra e a escravidão vai ser abolida nos Estados Unidos. Mas uma coisa importante, por que o Sul defendia o livre comércio? Porque com o livre comércio eles poderiam vender, né, para quem eles quisessem os seus produtos voltado para exportação. Já o Norte era protecionista, por quê? Porque eles queriam valorizar a produção interna, né? Então não querem concorrer com o produto externo, né? Se você vê hoje, né?
Se você perguntar para um produtor de soja aqui do Mato Grosso, lógico que ele vai querer que se abra as fronteiras, porque ele está vendendo sua soja a rodo aí, né? E ele não quer saber que as pessoas vão comprar produtos industrializados aí e quebrar, por exemplo, uma produção nacional e acabar com os empregos. Por quê? Porque ele não vende internamente a soja dele. Então, para ele não vai ter problema se como gerar desemprego aqui, o livre comércio, porque ele não vende para a gente mesmo. Então, se, por exemplo, a galera que está tudo desempregada, você vai comprar a soja dele? Não, ele vende a soja dele lá para os chineses, lá para os europeus. Então, ele não vê problema nenhum. A mesma questão aqui. Então, o norte, ele é protecionista porque ele pensava no mercado interno. O sul não era protecionista, por quê? Porque a produção dele era voltada para a exportação. A vitória do Norte no conflito garantiu a abolição da escravidão e a consolidação do modelo de desenvolvimento nortista baseado na indústria. Aqui nós temos a assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Atividade. Leia as assertivas sobre a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. Foi um movimento que manteve as bases da estrutura da sociedade colonial, preservando a escravidão. A independência preservou a escravidão vai ser só depois abolida. A resistência interna das colônias foi fortalecida com o apoio externo dos países ibéricos. De jeito algum, né? Os países ibéricos não entraram. A França que ajudou, e a França a gente sabe que não é um país ibérico. Países ibéricos são aqueles que estão na Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. Então, essa dois aí, ó, pode riscar do mapa. Sofreu influência das ideias iluministas francesas, baseadas nos princípios de liberdade, propriedade e igualdade civil. Ok. A união das 13 colônias inglesas contra a Inglaterra objetou a ruptura do pacto colonial. Correto. Então, vai ser a alternativa D, 1, 3 e 4. Então, só a 2 está errada. Alternativa D. A Constituição dos Estados Unidos da América, em 1787, é considerada a primeira experiência significativa de Estado federal. Isso se deve ao princípio constitucional baseado na pluralidade de centros de poder soberanos e coordenados. É essa a resposta correta, a letra A. Então, é a primeira vez que a gente tem a experiência de federação, né? E lá isso permanece até hoje, né? Os estados federados, né? Os estados têm autonomia para criar suas próprias leis, aquelas perguntas que você faz, pena de morte, pode em um estado, no outro não, então os estados têm autonomia para criar essas leis. Outra coisa que bastante em voga, bastante gente pergunta, o consumo da maconha lá, tem estado que é para fins recreativos, tem estados que é para fins medicinais, né? Então, para cada, né, gera até turismo lá, né? A pessoa vai de um estado para o outro lá para consumir. Então, isso mostra a autonomia. Aqui no Brasil, não. O Brasil é uma federação onde é muito centralizado. Hoje, que nós estamos vendo na pandemia, que houve uma autonomia dos estados, né? Que os decretos federais não valem tanto quanto os decretos estaduais e municipais, né? Então, a pandemia fez com que caminhássemos nesse sentido. Talvez até mesmo por causa do presidente que está no poder, né? O Supremo e o Poder Legislativo caminhou nesse sentido, né? Porque imagina, né? Se nós estivéssemos seguindo as resoluções federais, né? Já tinha acontecido praticamente um genocídio, né? Com a abertura total aí que propunha o Poder Executivo Federal. Seria uma catástrofe. Então, por isso que hoje, né, as decisões elas estão mais federadas, de fato, no Brasil, né, como são, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Vamos por aqui. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.